Eu tenho certeza absoluta que a mensagem desta noite falará a todos, indistintamente. Todos vão ter respostas de Deus nesta hora. Todos, grandes e pequenos, homens, mulheres, adultos, jovens, adolescentes, todos que ouvirem a voz de Deus vão ter respostas de Deus nesta hora. E esta palavra é para bispos, para pastores, para diáconos, presbíteros, ministros, é para ovelha, é para quem está há muito tempo, é para quem está chegando agora. Esta palavra é para todos os filhos de Deus. Por que certas orações não são respondidas? Quem sabe muitos já se perguntaram. Quem sabe muitos precisam esta noite de obter respostas. Por quê? Ou por que certas orações de certas pessoas, em especial, nós vamos estudar quem são essas pessoas, não são respondidas. Vamos começar com o que diz Jeremias no capítulo 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. O Senhor é o nosso pai. Nós somos primícias da criação de Deus. E o Senhor promete que se nós chegarmos a Deus com choro, com súplicas, aqui está tipificada também a oração. O Senhor nos levará adiante, nos vai guiar a ribeiros de águas por caminhos retos. E não haverá mais tropeço em nossa vida. Vamos orar a Deus nesta hora. Muito tem o Espírito a nos dizer. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor de senhores, Rei de reis, Jesus Cristo, em quem nós depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa fé. Obrigada porque Tu estás verdadeiramente entre nós. E Tu nos dá a Tua palavra, a palavra que é viva, que é eficaz, que é como uma espada, que corta, que separa juntas e medulas, alma e espírito. Obrigada, Senhor, porque esta palavra é luz para os nossos caminhos. E esta palavra, nós a aguardamos com grande expectativa em nosso coração. E além de aguardar a palavra, nós queremos guardar a palavra no mais íntimo do nosso ser, para não pecar contra Ti, Senhor. Esta palavra tem o poder de ensinar, esta palavra tem o poder de disciplinar, de corrigir, de exortar. Esta palavra transforma, esta palavra dá vida, vida nova, vida abundante. Por isso, nós recebemos a palavra desta noite como pão dos céus, em nome de Jesus Cristo. Que assim seja na vida de cada um que está neste lindo santuário e de cada um que está ligado conosco agora pela internet ou que vai ouvir esta mensagem gravada em CD. Para a glória de Jesus, todos digam amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, queridos, rebanho de Jesus Cristo, povo exclusivo de Deus. Eu estou aqui como pastora, constituída por Deus, não constituída por homens, bispa, como diz a palavra, para pastorear o rebanho que é dele. Então tenho eu, nesta noite, neste altar, um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Esta noite nós vamos tratar de algumas palavras-chave, que uma vez que você as conheça, que você guarde e retenha no seu coração, você vai ver como a sua comunicação com Deus será facilitada, como a sua intimidade com Deus será maior. Nós vamos hoje conhecer alguns princípios mais que abrem a sua e a minha linha de comunicação perfeita com Deus. Nós vamos compreender um pouco mais a respeito da natureza de Deus,
Porque essa compreensão é essencial para você poder trazer suas orações, suas súplicas, seus clamores, suas petições perante Deus. E é essencial você conhecer a respeito da natureza de Deus, para você também aprender a ouvir a voz de Deus. É importante falar com Deus, mas é importante também ouvir o que Deus tem a falar. Nós vamos também compreender o poder e o plano que Deus tem em termos de oração para todos nós neste momento das nossas vidas, neste momento da nossa história. A mensagem de hoje, ela há de provocar uma grande mudança, principalmente porque ela vem num ano de um contexto em que profeticamente o Senhor disse que seria um tempo, um ano de grandes mudanças. A mesma mudança, ou as mesmas mudanças que aconteceram com os discípulos de Jesus, quando eles aprenderam a orar. Eles sabiam que na oração de Jesus existia algo diferente, algo mais intenso, mais profundo, que produzia milagres instantâneos, imediatos. E eles chegaram certa vez para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Quem já começou a orar, quem já tem uma vida mais habituada, já percebeu como a oração com o conhecimento, a oração em linha com a palavra da graça de Deus, essa intimidade maior com o Pai, como é que ela traz a vida da pessoa, a partir de então, mais afetada, com consequências maiores do que simplesmente uma vida que se restringia a vir ao culto, ouvir a mensagem, participar de uma ou outra atividade. Mas quando você tem esta vida de oração intensa, esta comunhão mais íntima com Deus, você percebe que a sua vida passa a ser afetada por um poder sobrenatural que só se manifesta através da oração. Nós lemos em Jeremias, no capítulo 31, algumas expressões que nós precisamos conhecer um pouco mais. Eu já expliquei aqui que quando ele diz, o profeta, que virão com choro e com súplicas, este choro e estas súplicas são sintomas de quem ora. É impossível nós nos aproximarmos de um Deus, como é o nosso Deus, sem tremermos, sem temermos, sem nos emocionarmos, sem olharmos para nós e vermos quão limitados nós somos na carne, quão dependentes nós somos de Deus. E muitas vezes isso se transforma em choro. Isso se traduz com lágrimas, até com gemidos, diz a Bíblia. Diz que quando nós nos dispomos e rasgamos o nosso coração e trazemos o nosso interior para fora, diante de Deus, muitas vezes nós nos encontramos chorando. Pode ser um choro de emoção, de percebermos a presença manifesta de Deus. Pode ser um choro de dor, um choro de angústia, um choro muitas vezes de desespero, um choro de lavagem por dentro. Mas nós temos que entender o que significa este choro. Por que a oração faz o homem, a mulher de Deus, se despirem? Porque a oração é o nosso submetimento diante de Deus. Portanto, como todos os filhos precisam de se submeterem diante do Pai, isto aqui é uma necessidade. Nós precisamos orar. Oração é o seu submetimento diante de Deus. Portanto, você precisa disso. Quando você ora, Deus lhe leva aos ribeiros de águas. É o que diz também o Salmo 1, versículo 3. Ele é como árvore plantada, é como uma árvore, aqui está se referindo ao povo de Deus, uma árvore plantada junto à corrente de águas. Veja o mover do Espírito Santo, amados. Quando eu oro a Deus, eu sou como uma árvore que está junto a águas. O Espírito Santo está sempre se manifestando na minha vida. Diz que eu sou como uma árvore que no devido tempo dá o seu fruto. Então, quando eu oro, o mover do Espírito Santo está na minha vida e há um tempo em que eu produzo frutos. E esta pessoa que ora
também é cuja folhagem, tenha uma folhagem que não murcha. Quem ora não seca. Quem ora está sempre ativo, está sempre vivo, está sempre com energia. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, todos nós queremos ter uma vida bem sucedida. E a receita começa por estarmos junto aos ribeiros de águas. Começa com uma vida de palavra e oração. Diga, palavra e oração. Vamos voltar a Jeremias 31, 9. Virão com choro e com súplicas e os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminhos retos em que não tropeçarão. Então o Senhor está dizendo aqui que nos levará por caminhos retos. Está dizendo que nós não vamos tropeçar. Isso significa também que quando eu oro, o Espírito Santo se manifesta, se move, age e os meus caminhos se tornam retos. Ou seja, eu passo a ter uma clareza sobre a vontade de Deus na minha vida. Coisa que eu não sinto, nem vejo, se eu não tiver uma vida de oração. Quem é que entende melhor a vontade de Deus com clareza? Quem ora. Quem não ora, quem não estabelece intimidade com Deus, tem dificuldade de compreender a vontade do Senhor. Portanto, os caminhos ficam tortuosos, os caminhos ficam difíceis de caminhar. Em outras palavras, a confusão sai da vida quando uma pessoa estabelece uma vida de intimidade com Deus. Amém? Então, primeiro lugar, ribeiros de água significa o quê? O mover do Espírito Santo. Segundo lugar, caminhos retos. Significa o quê? Clareza. Caminhar, por um caminho que seja claro da vontade de Deus, sem confusão na vida. Terceiro lugar, diz a palavra que nós não tropeçaremos. Então, quando você ora, você passa a ter uma força espiritual que não há tropeço algum que lhe faça cair. Você terá, sim, força para viver. Então vamos repetir isso. Diga, quando eu oro, não há força alguma que me faça cair. Ao contrário, eu terei força para viver. Agora pense comigo. Quantos estímulos você precisa da palavra de Deus para começar uma vida íntima com Deus todos os dias? O que mais você precisa para estabelecer uma vida de oração diária? Você precisa saber que a oração pode fazer aquilo tudo que Deus pode fazer. Tudo que Deus pode fazer, quando você ora, a oração pode fazer. Você precisa saber que a sua oração é onipotente. Você precisa saber que a sua oração move o Espírito Santo e que o Espírito Santo move montanhas na sua vida quando você ora. Então, ore a Deus. Simples, não é? Quer ver montanhas removidas? Ore a Deus. Olhe o seu irmão do lado e diga, ore a Deus. É simples. Ore a Deus. Ore a Deus. Ore a Deus. Deus está insistindo com esta palavra. Ore a Deus. Olha o que diz o Salmo 91, 1 em diante. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Só quem habita no esconderijo do Altíssimo, só quem está em oração, intimidade com Deus, é que pode dizer isso. Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, a pessoa que ora a Deus, ela está dentro deste potencial, ela está dentro dessa proteção de Deus, está à sombra, está protegido por um escudo. Tem um tipo de proteção especial àquela pessoa que ora a Deus. Diz o versículo 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que isso? Laço do passarinheiro, peste perniciosa. Irmãos, são aquelas situações, aquelas que o mundo prepara, aquelas peças que o mundo prega. Quando você anda em oração, não há laço do passarinheiro que lhe prenda os pés. Amém? Versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Diz aqui, olha, não, põe o próximo.
Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Diga, eu recebo esta palavra. Isso significa que você não precisará de calmantes para dormir, porque você não vai se assustar do terror noturno. Você não vai ficar desesperado à noite quando for para o seu quarto, para a sua cama. Você não vai precisar nem de calmante para passar o dia, porque você não vai ter mais medo da noite, nem da seta que voa de dia. Diga que você recebe esta palavra. Versículo 6. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Diga, eu recebo esta palavra. Vão cair do meu lado. Diga, vão cair da direita, da esquerda, eu não serei atingido. Diga, a oração me protege. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, isso é para quem diz, é para quem ora. O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, o refúgio, qual é? É a vida de oração, é a vida de comunhão íntima com Deus. Nesse refúgio, quando você está com Deus, não há peste, não há seta, não há demônio, não há homem, não há inimigo que lhe enfrente e que ouse se levantar contra você. Se ele se levantar com uma ousadia do inferno, ele se levanta para cair. Deus mantém, amado, o que ele prometeu, portanto, creia nesta palavra. Amém? Jeremias 1,12 diz, disse-me o Senhor, está dizendo a muita gente aqui, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Tudo que Deus disse a você, ele vai cumprir. Ele está velando sobre a sua palavra para fazer as coisas que ele te disse acontecerem. Amém? Então, Deus mantém aquilo que está escrito. O que está escrito, que já foi manifestado e você conhece, será cumprido na sua vida. Provérbios 27:12. O prudente vê o mal e esconde-se. Quem é o prudente? É o que está no refúgio, no esconderijo do Altíssimo. Mas os simples passam diante e sofrem a pena. Então quem é o prudente? Aquele que ora, aquele que está no esconderijo, aquele que tem clareza na vontade de Deus. Onde é que ele se esconde? À sombra do Onipotente. Ele se esconde no esconderijo do Altíssimo. E quem é esse simples aqui? É o tolo. É aquele que não ora. E quem não ora, diz a Bíblia, sofre penas. Então, oração para nós, da graça de Deus, é algo natural. Para nós, da graça de Deus, oração é algo prazeroso. Não é culpa, não é fardo, não é peso, não é obra da carne, não é sacrifício, não é legalismo. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a minha vida é que eu leia a Bíblia, que eu não falte aos cultos, porque se você ler a Bíblia não faltar aos cultos, Deus vai falar pela palavra, testificar pelo altar ou vice-versa, e você então vai conhecer a vontade de Deus. A verdade, amados, é que muitas pessoas oram fora da vontade de Deus. Agora começamos a mergulhar no tema realmente desta noite. Por que certas orações não são respondidas? Muitas pessoas oram fora da vontade de Deus. E quando você ora fora da vontade de Deus, Deus não pode lhe responder. Veja, Deus tinha dito certa vez a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Deus já tinha dito para Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Você vai levar o meu povo até pertinho, mas você não vai entrar. Isso não era a vontade de Deus? Não estava determinado? Ele já não havia anunciado como é que seriam as coisas? Já. Estava estabelecido? Estava. Poderia ser mudado? Não. Mas Moisés, amados, voltou a orar sobre o assunto. Porque ele queria entrar na terra prometida. Mas a missão de Moisés, o desígnio de Deus para a vida de Moisés, não era que ele entrasse. E ele volta a insistir sobre aquele assunto. Olha o que diz Deuteronômio 3, 23 a 26. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, veja que ele implorou. Então, mas Moisés implorando e Deus não fez? Pois é. Moisés implorando e Deus não fez. Por quê? Porque aquela oração era fora da vontade de Deus. E como é que ele falou com Deus? Ó Senhor Deus,
passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há, nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa do Líbano. Veja, agora o que Deus disse a Moisés. Ele está pedindo, dizendo que sabe que Deus é poderoso, que Deus pode fazer, eu quero ir, eu estou pedindo, deixa. Deus disse para ele, você não vai entrar. Mas ele começou a insistir com esse assunto. Aí vem o versículo seguinte que diz, porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Será que alguém não entrou aqui hoje, que tem insistido com alguma coisa que Deus disse, não é para você, não faz parte da tua vida, e você está pedindo, quem sabe hoje a resposta de Deus chegou, basta, não me fale mais nisso. E quando é a vontade de Deus e a resposta de Deus, o Espírito Santo que está aí dentro do seu coração testifica se é com você isso ou não. Muitas vezes você está orando fora da vontade de Deus. E Deus diz, eu não ouço isso aí que você está pedindo. Basta. Então nós precisamos entender que Deus tem também um tempo para todas as coisas acontecerem. E Deus tem uma vontade. Diga, Deus tem um tempo e Deus tem uma vontade. Agora presta atenção. Se você anda fora desta vontade de Deus, você anda em caminhos errados. Você anda em caminhos maus, perversos, caminhos de pecado, porque está fora da vontade de Deus. Então eu vou lhe mostrar ainda mais. Exatamente por que tanta gente ora e não tem respostas de Deus. Nós vamos ver outro caso. Você sabe que Moisés orou, Deus já tinha dito que aquilo não era para ele, ele insistiu. Deus disse, para de falar nesse assunto, chega. Uma outra pessoa, vamos ver um outro homem, um profeta, um homem de Deus chamado Balaão. Diz a palavra do Senhor que um determinado rei chamado Balaque, rei, ele mandou chamar esse profeta de Deus, o profeta Balaão. E ele tinha uma ideia. Ele mandou chamar um profeta de Deus para amaldiçoar o próprio povo de Deus, porque esse rei Balaque tinha muito medo do povo de Deus, porque o povo de Deus naquele momento era muito numeroso. E Deus fazia muitos sinais através do seu povo. Balaque não queria saber de nada com aquele povo. Ele tinha medo do povo de Deus. Ele manda um profeta de Deus vir até ele, para esse profeta de Deus, que tinha o poder de Deus, amaldiçoar o povo do Senhor. Veja o que acontece em Números 22, 12 a 17. Então disse Deus a Balaão, Deus está sabendo de tudo. E aí Deus diz para o profeta, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, hein, Balaão? Porque é povo abençoado. E agora, o que vai acontecer? Vamos lá. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Estão entendendo a história? Deus diz, não vai com eles, não faz o que eles estão pedindo. Você não tem nada que amaldiçoar o nosso povo, porque o nosso povo é abençoado. Ele vai de manhã, fala para os príncipes, vão embora vocês, porque o Senhor não deixa eu ir com vocês, não. Ele se recusou a me deixar ir convosco. Então, o que Deus disse para Balaão? Não vai. Vamos ver isso? Deus disse o quê? Não vai. Está entendendo a resposta de Deus? Os sinais de Deus? Não vai. O que aconteceu? Tendo se levantado, os príncipes dos Moabitas foram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. De novo, enviou Balaque príncipes, de novo, veja o que o rei fez. Já tinha uma resposta. Não. Ele de novo insistiu, mandou príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Olha a pressão do inimigo. Vai gente em maior número e com mais honra. Quer dizer, gente mais importante foi até Balaão. Agora veja a pressão que o mal faz. Os quais chegaram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te
não te demores em vir a mim. De um lado, Deus dizendo, não vai. Do outro lado, um rei mandando gente, mandando honras, mandando pessoas importantes dizer, vem. Deus diz, não vai. O profeta era onde? Era um abençoado, era de Deus, era. O rei inimigo dizendo, vem. E Deus dizendo, não vai. Olha só como nós nos encontramos muitas vezes nessas situações. E o que o rei disse para ele? Mandou um recado dizendo o quê? Vem, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, peço-te, amaldiçoa-me este povo. Olha só as promessas do mundo, irmãos. Olha as promessas de um rei ímpio. Vem, grandemente eu te honrarei. Eu farei tudo o que você quiser. Tudo que você quiser, tudo que você falar, eu vou fazer. Aqui estão as promessas do mundo. Mas vem, eu estou pedindo. Amaldiçoa-me este povo. Então aqui, nós vemos um convite para uma situação. Você sabe que isto, para os nossos dias, vamos traduzir, por exemplo, numa situação... Assim, uma mulher quer se casar. E ela ora ao Senhor. Senhor, eu poderei me casar com esse homem? Deus diz, não. Esse homem é das trevas. Esse homem não é bom para você. Esse homem faz pressão com essa mulher e ele diz, lógico, case-se comigo, eu te amo. Eu vou te dar tudo. Eu vou te transformar numa princesa. Não vai te faltar nada. Vem, eu vou te honrar. Eu vou te amar. Eu vou te apresentar à sociedade. Eu vou te cobrir de ouro, de joias. Você vai ser muito feliz, não é? Aqui está o rei Balaque, amados. O rei Balaque é a voz do diabo. O rei Balaque, ele disse o seguinte para os príncipes dele, volte lá, eu não aceito não como resposta, mexe com a carne dele, mexe com a carne, diz que ele vai ter honra, diz que ele vai ser poderoso, diz que ele vai crescer muito, diz que ele vai ser rico, diz que ele vai poder pedir o que ele quiser, mandar eu fazer o que ele quiser. Sabe o que aconteceu? Balaão, com aquela promessa toda, voltou a orar a Deus. Mas Deus já não tinha dito que não era para ir? Ele voltou a orar a Deus. E Deus disse, Balaão, eu disse para não ir, mas você está insistindo. Eu sei que a sua carne está seduzida. E você vai acabar indo. Agora, problema seu. Quer ver o que acontece? Versículo 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. Viu o que aconteceu? Deus disse, não vai. Entendeu, Pedro? Não vai. Mas a sedução do lado contrário, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai crescer, você vai ter o que você nunca teve, você vai ficar perto de um rei, você vai fazer as vontades, o rei vai fazer as suas vontades. Ele foi. A carne dele o enganou. E o que aconteceu com Deus? Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi. E o anjo do Senhor, não é demônio não. O anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por... Amados, vocês já pensaram um anjo do Senhor, mandado por Deus, se colocar no caminho de um crente como um adversário? Não é demônio, não é diabo. É Deus mandando ficar ali parado e lutar contra. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Veja como é interessante, amar. Você consulta a Deus e Deus diz, não faça isso. Não se meta com essa pessoa, não faça esse negócio. Não vá por esse caminho. Cuidado onde você está congregando. Cuidado com essas pessoas. Cuidado, não faça. Mas a pessoa, como quer prevalecer sobre Deus, às vezes ela insiste com Deus. E Deus deixa fazer. Você quer fazer? É isso, eu já disse que não é para fazer. Ela insiste, ela vai e faz. Eu tremo, amados. Eu me apavoro quando eu vejo uma pessoa ouvir Deus dizer não. E ela insiste. Esta pessoa vai se dar mal. E depois ela vai pedir oração, ou vai fazer oração.
são as orações que eu expliquei aqui a semana passada. São as orações tardias. São as orações fora da vontade de Deus. São aquelas orações que não têm resposta. Porque Deus havia avisado antes. Não faça. Faz, erra, e aí vem as consequências. Se dá mal. E aí a oração depois não adianta. Você sabe a história, não sabe o que aconteceu? Diz que o anjo do Senhor veio ali para ser um adversário. E diz que esse anjo se punha ali na frente de Balaão. Mas Balaão não via o anjo. Quem é que via o anjo? A jumenta. Amados, o profeta de Deus, quando ele deu ouvidos à sedução da carne, ele não ouve mais Deus. Eu conheço muitos crentes em Jesus, até gente que já esteve aqui na igreja, que deixa de ouvir a voz de Deus. É de Deus? É. Mas deixa de ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do mundo, para ouvir a voz do inimigo, para ouvir a voz de outras pessoas, para ouvir vozes que não são de Deus. Já sabe o que Deus diz, mas faz ao contrário, faz o que a carne quer fazer. Entendeu, pastora Maria do Carmo? E depois, quando Deus manda um anjo falar, sai dessa vida. É carne. Aí, quem falar contra que é carne, é que está na carne. Não, eu vou fazer. Você veja uma coisa, fica pior do que um jumento. Às vezes são homens de Deus. Deus está falando, não faz. Fica pior que um jumento. Porque você vê aqui na história, o jumento, a jumenta, via o anjo. E o profeta de Deus não via o anjo. Porque o pecado cega, a rebelião cega. A andar fora da vontade de Deus faz a pessoa não entender a voz de Deus, não enxergar nada que é de Deus. Então, diz aqui a história, né, que a jumenta via o anjo, tomava aquele susto, parava, temia, e Balaão, né, fazia o quê? Batia na jumenta. A jumenta via o anjo e se desviava para o canto da estrada. E Balaão pemba na jumenta. Por que a jumenta está fazendo isso? Porque ela estava vendo o anjo do Senhor e o profeta não. No versículo 30 diz assim: replicou a jumenta a Balaão. Agora a jumenta fala. Uma jumenta que vê o anjo. Uma jumenta que fala. Olha, irmãos, eu não quero aqui, né, fazer brincadeira, mas parece-me, às vezes, que Deus realmente faz cumprir aquela palavra que diz que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Está aqui um momento em que Deus usou uma coisa louca. Uma jumenta para ver o anjo, para falar. Agora veja que situação, amados, a obra de Deus se encontrava. Deus tinha dito direto para o profeta, não vai. Ele desobedeceu, foi, e Deus diz, bom, já que ele não me ouviu, quem sabe a jumenta? Que situação, que coisa tremenda. Replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Ela estava apanhando a beça. Ela diz, pô, eu levo você aqui no meu lombo toda a vida, e você está me batendo por quê? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Agora ele fala com a jumenta. Veja em que nível chega uma pessoa que não ouve a voz de Deus. Misericórdia. Continuando. Então, o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Não é um adversário? Imagina um anjo com uma espada para Balaão, para um profeta de Deus. Aí ele viu, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Seguinte, então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Agora ele vai ter um acerto com o anjo. Por que você já bateu 3 vezes na jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E agora? Irmão, lembra-se o que Jesus disse? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu não posso andar fora da vontade de Deus e depois ficar orando a Deus por uma coisa que está fora da vontade de Deus. Vamos recapitular. Moisés pediu fora da vontade de Deus e Deus disse, basta, não me fala mais nesse assunto.
Balaão ouviu a voz de Deus e não obedeceu. Deus mandou um anjo dele como adversário. Então, aquilo que Deus já decidiu na sua palavra, aquilo que Deus já determinou, que é a vontade de Deus, é implementado, é manifestado pela sua oração. Mas se você não ora, a tendência é você fazer o que você quer, o que a sua carne deseja. E aí, você vai ter consequências disso. E depois vem aquelas orações que não têm respostas. O que muitas vezes deixa a pessoa de Deus frustrada é quando a pessoa ora e não acontece nada. Alguém já teve essa experiência? Você ora e você não vê nada. Você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Não acontece nada. Eclesiastes 3:1. Você já aprendeu. Uma coisa que nunca vai acontecer mesmo se você orar, é você orar fora da vontade de Deus. É você desobedecer, fazer tudo errado, depois está lá pulando miudinho, está orando, Deus diz, essa oração é tardia. Eu avisei antes. Agora vem aqui o segundo aspecto. Por que às vezes se ora e nada acontece? Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Então assim, eu quero mudar daqui, nós queremos, né? Este santuário está pequeno, nós não temos mais espaço para as crianças, para berçário, a igreja está superlotada, nós pagamos aqui quase 20 mil de aluguel por mês, nós temos despesas altas, nós queremos um terreno para nós construirmos a sede própria, nós estamos orando por isso. Nós estamos orando por isso já há algum tempo. Por que Deus ainda não nos deu? Amados, nós precisamos antes de uma estrutura. Nós temos que estar no tempo de Deus para as coisas se manifestarem. Nós precisamos de gente para trabalhar, de pessoas cortadas pela graça do Senhor. Nós precisamos de pessoas conhecedoras do pacto com profundidade, pessoas experimentadas, amadurecidas, treinadas para uma grande obra, porque a hora que a gente sair dessas quatro paredes, ninguém mais vai ver, amados. Não vai dar tempo de a gente ver a quantidade de pessoas que vai chegar. Deus só vai nos tirar daqui quando nós tivermos estrutura para receber as milhares e milhares de ovelhas que virão cansadas, sobrecarregadas do jugo da lei. Amém? Tem muita gente que fala, mas já apareceu um terreno ali, já apareceu um acolá, por que a gente não faz isso? Por que a gente não junta? Por que a gente não faz uma tenda? Façamos tendas, vamos entrar lá, tal. Amados, ou nós entendemos que a nossa oração está na vontade de Deus e tem um tempo para todas as coisas acontecerem, ou então nós vamos fazer como muita gente faz. Como muita gente do mundo faz. Faz de qualquer jeito, faz a qualquer hora, vai como uns loucos. Esse não é o padrão de Deus. Olha o que diz Zacarias 10:1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Veja, pediu chuva, peça chuva no tempo da chuva. Não é para pedir chuva no tempo da seca. Ué, mas se é tempo de chuva, bispa, vai chover. Pois é, mas tem coisas às vezes que estão retidas, que Deus quer ver a sua oração, a sua petição, o seu clamor. Estão prestes a chegar à sua vida, mas Deus quer você orando, dependendo dEle, submetido a Ele. Vai chegar mesmo, eu vou esperar. E Deus diz, mas não é isso, não é dessa forma. Eu quero ver os meus filhos me amando, dependendo, estabelecendo íntima comunhão com Ele. É tempo de chuva? Vai ter que chover. Agora, às vezes, você já viu que tem meses que é tempo de chuva, meses de chuva e não chove? Por quê? Alguma coisa está retendo. Veio uma nuvem, veio não sei o quê, veio o El Ninho, El Ninha, e agora mudou o negócio, veio uma coisa do mar, e não sei o que lá do polo, e não sei o que da Antártica, e e você diz, gozado, né? Não está chovendo. Amados, e assim na vida espiritual. Vem algumas coisas que impedem a chuva, que tem que cair no tempo da chuva. E Deus está dizendo, peça chuva no tempo da chuva. É para pedir, mesmo que você esteja vendo que a bênção está chegando à sua mão, é para pedir. Ele não diz, olha, você peça em outro tempo. Tudo bem, peça em outro tempo se você tiver necessidade que vai chover chuva temporã. Mas ainda que seja o tempo certo daquela chuva, você tem que pedir no tempo certo. Isso quer dizer que tudo para Deus tem um tempo. E nós não devemos orar pensando antecipar o tempo de Deus. Não tem oração que antecipe aquilo que Deus disse, não é para agora, é para daqui a pouco. Entenderam?
As coisas do tempo de Deus são fenomenais. Vou lhe mostrar outra passagem. 1 de Samuel 13, 11 e 12. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul. Nós vamos ver agora o caso de Saul. Vimos Moisés, vimos Balaão, vamos ver Saul. Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em onde? Em Micmas, eu disse comigo. Então veja, agora ao invés de Saul esperar em Deus, ele começa a usar a sua carne. Ele disse: olha, eu estava esperando o profeta, e o profeta é que fala em nome de Deus, mas acontece que o profeta Samuel está atrasado. E eu vou dar um jeito. Se o profeta está atrasado, eu tenho que resolver, sabe? O povo aqui, os filisteus, eles estão vindo e estão se ajuntando aqui ao meu redor. E eu pensei comigo mesmo. Entrou a carne dele, a lógica. Nós fazemos isso muitas vezes. Ao invés de esperar em Deus, nós começamos a usar a nossa carne. E diz assim: eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. Começou a ficar com medo. Não tinha nada disso acontecendo, mas ele começou a pensar no assunto. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, guarde esta palavra, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Aqui está um problema gravíssimo. Chama-se impaciência. Diga impaciência, igreja. Nós não podemos ser impacientes com as coisas de Deus. Saul era rei. E ele achou que o tempo de Deus não tinha chegado. E ele diz assim: eu pensei comigo mesmo. Está demorando demais. Forçado pelas circunstâncias. Quantas vezes nós damos essa desculpa para fazermos coisas da nossa cabeça? Para não esperarmos por Deus. Ele disse: forçado pelas circunstâncias, eu decidi agir. Eu decidi fazer alguma coisa. Só que ele decidiu mal. Ele ofereceu holocaustos. E ele não podia fazer isso. Não era função dele, não era ministério dele. Quem fazia isso era o profeta. O profeta tinha que ser esperado. Ele tinha que esperar o profeta chegar para o profeta oferecer holocaustos. Sabe, irmãos? Às vezes tem gente que diz assim: quer saber? Eu estou muito cansado de orar. Eu cansei desse negócio de oração. Eu vou mesmo consultar um mapa astral. Exatamente o que fez Saul. Ele ficou cansado, ele já começou a enfiar os pelos pelas mãos, ele fez o que o profeta fazia, que ele não podia fazer. Isso aqui era Antigo Testamento, né? E ele, depois que ele viu que bobagem ele tinha feito, ele ainda foi consultar espiritista. Isso significa que Saul se tornou impaciente, igualzinho a muitos crentes que ficam assim na hora em que Deus ainda não chegou com a sua vitória. Não chegou ainda com o seu resultado, com o seu milagre. Por isso é que você tem que ter uma vida de comunhão. Para você não ficar impaciente. Tem que vir para a igreja, tem que ter comunhão. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Os irmãos vão me ajudar. Na impaciência nós ouvimos sempre uma voz, sempre uma palavra. Alguém que nos ajuda a passar pelo vale da sombra da morte. A Bíblia Sagrada diz que é melhor serem dois do que um. Você lembra dessas passagens? A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, os fardos uns dos outros. Nessa hora da impaciência, tem que ter uma vida de comunhão. Para você não ficar impaciente, achando que Deus não está atendendo, Deus não me ouve, Deus não gosta de mim, etc, etc. Por isso aí fora você vê tantas campanhas. Sabe para que são as campanhas? Para apressar Deus. Para que tantos jejuns? Para apressar Deus. E até consultas de crentes a cartomantes, pais de santos, profetisas, que vivem dando profetadas, amados, usadas pelo diabo. Porque querem apressar Deus, querem correr, querem saber na frente, querem fazer alguma coisa. A impaciência de Saul fez com que ele se acovardasse. Em 1 Samuel 14, 19 diz assim, presta atenção. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote, desiste de trazer a arca. E agora a coisa começa a ficar pior ainda. Ele já tinha feito tudo errado, tinha se antecipado, não podia fazer o que o profeta fazia, ofereceu o holocausto no lugar do profeta, não teve paciência,
começou a estudar isso e aquilo, usar a lógica dele, e aí acontece uma coisa interessante. Ele estava contando o que tinha acontecido para o sacerdote e começou a aumentar o barulho lá fora, no arraial dos filisteus. Ele começou a ouvir muito barulho do inimigo. E aí ele disse, olha, quer saber do negócio? Desiste de trazer a arca, nós vamos escapar daqui, nós não vamos mexer nesse negócio de arca, que esse negócio de arca vai dar muita confusão. Pô, mas não era a vontade de Deus? Amados, os filisteus, que representam os filhos da perdição, eles faziam muito barulho. E Saul se acovardou e ele disse, desiste, estou desistindo de tudo. Se você veio aqui essa noite, porque tem alguém fazendo muito barulho, te ameaçando, te assombrando, te assustando, e você pensou em desistir de tudo, Deus lhe trouxe aqui esta noite para lhe dizer exatamente, você não vai desistir de nada, o barulho do inimigo não vai lhe parar, você não vai se acovardar, você não vai se amedrontar. Deus está falando, eu tenho uma vontade para você que é boa, perfeita e agradável, e eu tenho um tempo para manifestar todas as minhas promessas na sua vida. Quem você pensa que é para se antecipar a mim? Ou para conjecturar, ou para, argumentar por causa das circunstâncias que estão à sua volta. Então, a primeira coisa que a impaciência faz, acovarda. A pessoa se fecha. Começa, por que Deus não respondeu? Por que Deus não mudou essa situação? Por que Deus não fez? Não seja impaciente com as coisas de Deus. 1 de Samuel 15, 26. Porém, Samuel disse a Saul, não tornarei contigo. Agora começa a fechar todas as portas para Saul. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então, para entender, o que acontece? Quais são os passos de quem anda fora do tempo de Deus, fora da vontade de Deus? Primeiro, impaciência. Segundo lugar, medo. Terceiro lugar, rejeição da palavra. Então, a primeira coisa, ai, Deus não faz, Deus se esqueceu, não sei por que não acontece, bebê. Segundo lugar, ai, eu estou com medo, eu não vou mais fazer isso, eu vou desistir de tudo, a pessoa recua. E terceiro lugar, quer saber? Ah, eu não vou mais na igreja, essa palavra não está funcionando, eu não quero mais nada com Bíblia, eu não quero mais nada com oração. Esses são os passos de quem está fora da vontade de Deus ou fora do tempo de Deus. E agora eu vou lhe mostrar o versículo, eu acho que talvez um dos mais tristes da Bíblia Sagrada. 1 de Samuel 28, 6. Consultou Saul ao Senhor. Pronto, aí veio a oração tardia. Aquela que Deus não responde mais. Aí ele já tinha feito coisa que não devia, já tinha tido medo, já tinha se acovardado, já tinha desistido de buscar a arca de Deus. Aqui ele já tinha consultado espiritista, aqui ele já tinha falado contra o povo do Senhor, aqui ele já tinha, estava tudo errado. Consultou Saul, aí ele foi orar a Deus. Porém o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos, como era costume naquela época, nem por Urim. Urim eram duas pedrinhas, o Urim e o Turim, que só o sacerdote tinha, que colocava no bolso, numa reentrância da roupa sacerdotal, e em momentos cruciais, eles tiravam uma das pedrinhas para saber se era sim ou não a resposta de Deus. E diz que o Senhor, a oração de Samuel, não respondeu, nem através dos sonhos, como era costume, nem através dessas pedrinhas, por consultar o sacerdote a Deus, nem por profetas. Que tristeza! Isso significa que os céus se fecharam. Acabou, não tem resposta de Deus. Então, para encerrarmos, quando é o tempo de Deus? Que quem sabe alguém está aqui hoje, meu Deus do céu. Quando é o tempo de Deus para mim? Isaías 49, 8. Diz ainda o Senhor, graças a Deus que para nós os céus não estão fechados, somos o povo da graça de Deus, não estamos aqui dependendo nem de sonhos, nem do Urim, nem do Turim, e nem de profetas humanos, estamos aqui dependendo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, amados, diz ainda o Senhor, graças a Deus, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. O tempo aceitável, você percebe quando você sente a presença de Deus na sua vida. Quando você sente o mover de Deus. Quando você tem intimidade com Deus. Nesse tempo, onde você percebe o mover de Deus na sua vida, Deus diz, pede-me o que quiseres. Nesse tempo aceitável, você pode pedir qualquer coisa.
Agora, isso só acontece se você tiver uma vida íntima com Deus todos os dias. Quem tem intimidade com Deus sabe quando chega a hora ou quando está chegando a hora. Quem tem intimidade com Deus vê a glória de Deus. Quem tem intimidade com Deus, por mais difíceis que estejam as circunstâncias, espera em Deus. E eu digo a você nesta noite, se você ainda não viu o resultado, é porque Deus ainda não terminou a obra na sua vida. Porque aquilo que Ele começou, Ele é fiel para completar até ao dia de Cristo Jesus. Aí espera em Deus, aguarda do Senhor, lança fora a tua impaciência, a tua ansiedade. Glória a Deus. Tem alguma coisa que ainda não aconteceu? Vai acontecer. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu, diz a Bíblia. Há um propósito para todas as coisas. Então espera em Deus. Impaciência é obra da carne e ela deve ser lançada por terra hoje. Desesperança, desistência, medo é obra da carne. E são esses atributos da carne, esses sentimentos que o diabo quer que eles aflorem na nossa vida para que você lance mão da sua esperança, lance mão dos seus sonhos, lance mão da vida espiritual que Deus preparou para você. Eu quero avisar a todas as potestades e principados do mal que nesta igreja, neste ministério, nós que fomos cortados pela genuína graça de Deus, não desistiremos de nenhum dos nossos sonhos, de nenhum dos nossos objetivos, de nenhum dos nossos propósitos. Nós sabemos em quem temos crido e sabemos, amados, que se a nossa carne ficar vacilante, Deus nos traz para um culto como esse para dizer: eu sou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir na tua vida. Há um tempo, espera no Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Eu não olho para trás. Glória a Deus! Aleluia! Temos ainda alguns minutos para a oração e para o louvor final. Vamos convocar a igreja agora para que todos fiquem de pé. É hora de você entrar neste momento íntimo, porque na presença de Deus sempre estamos. Nunca mais faça um tipo de oração da lei que diz: agora entramos na tua presença, agora saímos da tua presença. Irmãos, Deus me livre a gente sair da presença de Deus. Sair da presença de Deus é ficar na presença do diabo. Nós estamos sempre na presença de Deus. Agora, na oração, esta presença se torna manifesta. Esse Deus age, se move através do Espírito Santo. Quem sabe você tem uma oração que você tem feito e pensou em desistir? Quem sabe alguém entrou aqui hoje e ouviu claramente de Deus dizer: sobre isso, não fale mais, basta. Se você ouviu isso no seu coração, não ore mais a respeito disso. Basta. Não esqueça-se que era Moisés. Deus disse: não ore sobre isso, não vai ser a minha vontade. Ele insistiu. E a Bíblia diz: acendeu-se a ira de Deus. Mas contra Moisés, contra Moisés. Porque Deus não tem preferidos. Deus não tem queridinhos. Ele não tem uma forma de agir com um e com outro diferente. Por isso eu disse no início, essa mensagem é para todos. De bispos a ovelhinha que está chegando. Deus tem uma palavra só. Você precisa conhecer a vontade de Deus, estar nessa vontade, orar em linha com essa vontade e saber que Deus tem um tempo para todas as coisas manifestar. Não fique impaciente. E aquilo que Deus disse: eu não estou nisso. Tira isso da sua vida e tira isso das suas orações. Vou repetir o que essa igreja já aprendeu e sabe de cor. Oração não muda Deus. Oração muda a gente. E põe a gente no lugar certo, em sintonia com Deus. Então não fique orando. Campanhas, essas coisas todas são do diabo. Esforços humanos para apressar Deus. Deus não é apressado por ninguém nem por nada.
Ele tem seu tempo e no tempo dele tudo acontece. Eu espero que esta palavra tenha renovado as suas forças, tenha lhe respondido questões, quem sabe, muito antigas, mas que você precisava tirar da sua mente, do seu coração, certos pedidos. Tem gente que diz, eu trago uma agenda, que tem lá um pedido que eu faço a Deus desde 1800, minha bispa. Deus não respondeu até agora. Você está ouvindo a voz de Deus? De repente não é essa a vontade de Deus. Deus está dizendo, para de pedir isso que eu não quero saber desse assunto. Outro dia uma senhora disse, não, eu quero meu marido de volta. Ah, nós vamos orar, amém. Onde está seu marido? 10 anos ele saiu de casa, se casou com outra pessoa, nós nos divorciamos, ele tem 4 filhos. Eu falei, olha, não, mas eu quero ele de volta. Eu estou cansada de orar sobre isso nesses 10 anos. Amados, tem certas coisas que nós precisamos entender, né? O que Deus fez, o que Deus permitiu, enfim, os desígnios de Deus, acertar o passo. A nossa vida não pode ficar se resumindo as coisas lá de trás. As nossas vidas têm que andar para frente, olhando para o autor e consumador da fé. Amém? E o que Deus tem para nós para frente é muito melhor e superior do que tudo que a gente já viveu lá para trás. Vamos orar a Deus nesta hora. Eu vou pedir que o Bispo Rai venha aqui, nos dirigir em oração. Se você entendeu o que Deus está dizendo, larga essa oração que eu não estou nisso, larga hoje, nunca mais ore a respeito. São orações que não estão na vontade de Deus. Mas aquilo que estiver na vontade de Deus, eu digo em nome de Jesus profeticamente, espera, não desanima, não se amedronte, Deus vai cumprir em tempo oportuno. Oportuno é o tempo de Deus, Ele sabe a hora, o dia, Ele sabe tudo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por essa palavra ministrada, ó Jesus. Crescemos um pouco mais no conhecimento da Tua graça, ó Deus. E queremos sim colocar em prática nas nossas vidas os ensinamentos aprendidos nessa noite. Ó Deus, cremos no poder da oração, Jesus. Sabemos que muito pode a oração do justo, ó Pai. E nós queremos, com o nosso coração sincero e contrito, colocar diante de Ti as nossas petições, os nossos anseios e as nossas vontades, ó Deus, deixando que a Tua vontade, que é soberana, se manifeste acima das nossas vontades. Ó Deus, Tu és soberano sobre as nossas vidas, ó Deus. Por isso nós oramos nesse momento, ó Deus, colocando diante de Ti todos os nossos planos, ó Deus, todas as nossas vontades, tudo aquilo que pretendemos colocar em prática, Jesus, e com honestidade diante do Teu altar, nós dizemos que se for da Tua vontade, manifesta, ó Deus, e em caso contrário, que caia por terra toda a nossa iniciativa, toda a nossa vontade, Jesus. Tu és soberano sobre as nossas vidas. Nós cremos em Ti, Jesus. Temos nos alimentado da Tua graça bendita e poderosa. Por isso estamos cada dia mais fortes e ativos, porque crescemos, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos, ó Deus. Manifesta a Tua vontade soberana. Ó Deus, temos grandes objetivos, ó Deus. Temos grandes planos para as nossas vidas. Mas mais uma vez, ó Pai, manifesta aquilo que é da Tua vontade. Ó Deus, e se não é da Tua vontade, se Tu não estás nisso, ó Pai, que caia por terra toda a nossa iniciativa, todos os nossos planos. Nós oramos, ó Deus, em nome do poderoso Deus, aquele que vive e reina para sempre, e aquele que faz coisas infinitamente maiores e melhores do que nós pedimos e pensamos. Em nome de Jesus, nós declaramos que assim será, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Você pode confessar assim, diga, qualquer vontade minha, Qualquer que vontade seja minha, fora da vontade de Deus, seja fora da vontade de Deus, eu rechaço agora. eu rechaço agora. Eu não insisto mais Não insisto mais naquelas velhas orações naquelas velhas orações que vão na direção oposta que vão na direção do oposta que Deus tem para mim. do que Deus tem Eu para mim. abro mão hoje Eu abro mão de hoje tudo que é contra de tudo que é contra a vontade de Deus. a vontade de Deus, Mesmo que seja a minha vontade, mesmo que seja a minha vontade. eu abro mão da minha vontade Eu abro mão da minha vontade e fico com a vontade de Deus. fico com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para mim Porque a vontade é de Deus boa, para mim é boa, é perfeita perfeita e é agradável. e agradável. E tudo aquilo E
tudo que aquilo eu tenho orado que eu tenho orado em linha com a vontade de Deus, em linha com a vontade de Deus. eu espero no Senhor. Eu espero no Senhor. No tempo oportuno, No tempo oportuno, a glória do Pai há de se a glória manifestar. do Pai há de se manifestar. Eu me renovo nesta hora, Me renovo nesta hora. lançando mão Lançando mão de toda a impaciência, de toda impaciência, de todo medo, de todo de medo, todo desânimo. de todo desânimo. Eu vou prosseguir Eu vou prosseguir para o alvo, para o alvo, para o prêmio, para o prêmio, da soberana vocação da soberana em vocação, Cristo Jesus. em Cristo Eu Jesus. não desistirei. Eu não desistirei. Ao contrário, Ao contrário, eu avançarei avançarei. e serei em todas as coisas Serei todas as coisas mais que vencedor. mais que vencedor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória Vamos a Deus. aplaudir ao Senhor. Os nossos louladores venham encerrar o culto conosco. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você diga alguma coisa do culto de hoje para quem está perto de você. Diga alguma coisa que você sentir no seu coração. Olha essa pessoa e fala, baseado na mensagem de hoje. Pensa alguma coisa que Deus pode falar através dos seus lábios ainda para quem está do seu lado. Sobre comunhão, intimidade com Deus. Declare alguma coisa na vida de alguém. Se alguém estava desanimado, amedrontado, renove-se, renove-se. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O que nós vamos cantar? O que será? Sinto algo especial. Amém. Eu também sinto algo especial. Você sente algo especial? Amém. Eu sinto algo especial neste dia. Sei que Deus é por nós. Sei que Deus está querendo mais de nós em termos de intimidade. O nosso Fundamento Caris ontem falou sobre isso brilhantemente, sobre esta vida íntima com Deus, por amor a Deus. Nós não somos religiosos, amados, nós amamos o nosso Deus. Nós estamos aqui por amor, não por obrigação. Amém? Quem está aqui por amor a Deus? Amém. Amém. Glória a Deus. Você sabe que na graça você já aprendeu. O diabo não vai te pegar. Teu nome não vai ser apagado do livro da vida. Mas, se você perde a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, você deixa de andar na retidão dos caminhos do Senhor. E aí vem a confusão. E depois vem as orações tardias, sem respostas. Isso não é para nós. Nós temos prazer, nós nos alegramos em Deus. Nós queremos entender a vontade e o tempo de Deus para nós sempre. Amém? Podemos louvar, está faltando Diácono Boni. Muito bem. Glória a Deus, está com... Ok. Quero que você se solte. Momento final do culto, nós vamos logo embora para as nossas casas. Amanhã é segunda-feira, ainda que seja um feriado, mas começamos uma semana. Eu quero que você saia daqui com paz no seu coração. Quem ouviu a voz de Deus, honestamente? Deus falou ao seu coração? Então glorifica. Você já imaginou que privilégio? O Deus que fala com você, Ele trouxe aqui para falar com você. Que coisa boa, Deus falou comigo. Nós saímos lá no mundo e o mundo não entende, fala que a gente é doido, que Deus falou. Mas Deus falou ou não falou? Falou, amém. Vamos glorificar por isso. Vamos louvar a Deus. Paz e vitória, tuas irmãos.
Deus, aleluia. Deus seja louvado agora e sempre. Estenda a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Boa noite a todos. Até amanhã, não percam o nosso culto de oração e confissão. E diga quem está ao seu lado: não temas, o Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus. Se você puder, amanhã é feriado, fique mais uns minutos hoje conosco. Amém. Tem mais louvor? Vamos cantar mais uma? Vamos? Vamos mais uma? Então vamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão. Dê um abraço forte aí no seu irmão. Amém. Gaste tempo com o seu irmão, vale a pena. Olhe nos olhos. Amém. Quem quiser. Vocês que sabem, vocês combinaram. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor.